Graça e paz, amados em Cristo Jesus. Nós estamos aqui, conforme prometido, fazer a exposição do ministério do pastor Rosário Neto, pastor André. O ministério que é o MIF, fazemos uma exposição daquilo que tem sido as heresias e a apostasia conforme prometido. Eu peço que vocês prestem atenção no que eu vou explanar aqui e que também façam um julgamento, podem apresentar crítica, seja oposição, alguma coisa, vamos ver, porque eu quero fazer uma exposição mediante a palavra de Deus com relação àquilo que vamos ver. E também para dizer que eu não tenho acompanhado todas as pregações, aliás, não tenho tempo de acompanhar pregações. E na verdade o vídeo, acho que 2 ou 3 vídeos que pegamos alguns trechos de vídeo e vamos fazer referência aqui na exposição, acredito que são vídeos até recentes e com base nesses vídeos recentes é que a gente vai fazer a exposição, porque de resto vamos deixar para trás, porque não vamos perder o nosso tempo expondo cada erro, não. Não estamos a falar de erro, nós aqui estaremos a falar em heresia, heresia. Então são heresias e isso são sinais que vão demonstrar logo, segundo a pregação que eu já fiz atrás, os sinais que demonstram que são falsos pastores, falsos homens que se levantaram ou se desviaram e vão pregando agora mentira. Então preste atenção, que eu vou começar. Bem, nós aqui estamos a ver, primeiramente, o que estamos a ver aqui é o que nós estamos a ver aqui é o pastor Paulo Enenche. Por que Paulo Enenche? Porque Paulo Enenche que é o pastor, que é o pai espiritual do pastor André, ou Rosário Neto. Este pastor é um pastor da Nigéria. E naquilo que eu tenho referência, o pastor Rosário Neto não era, este pastor Paulo Enenche não era o pai espiritual do pastor André. O pastor André, no seu começo, naquilo que eu conheço, também não conheço a história toda, o pastor Rosário Neto tinha um pai espiritual. E pronto, foi um começo errado, mas ele, acredito que corrigiu o erro, depois ficou e foi buscar um outro pai espiritual. Mas é só para dizer, a Nigéria é um país cheio de feitiçaria, é um país cheio de muita enganação. Paulo Enenche é um falso pastor, e porque as suas linhagens está ligado ao David Oyedepo, que é o pastor do ministério Winners Chapel. É um pastor da teologia da prosperidade aprofunda, é um pastor que é idolatrado, é um pastor que tão profundamente ligado àquelas correntes tradicionais do ministério na Nigéria. E isto demonstra aquilo que é a pregação que eu digo. Quer dizer que estes pastores, pastor Oyedepo, que é pai espiritual, eu não sei onde é que eles aprenderam, não há suportes bíblicos para esse tipo de situação que eles vão criar. Eu não acredito em pai espiritual, acho que o servo de Deus deve estar submisso a Deus acima de tudo. Pode estar ligado, pode ter, vamos assim dizer, amizade com outros servos de Deus, mas essa de pai espiritual de cobertura é coisa criada pelos próprios nigerianos, que aprenderam um bocadinho com os americanos, que também foram fazendo isso, e eles intensificaram isso, mas isso não tem qualquer suporte bíblico. Não tem qualquer suporte bíblico, porque Paulo não tinha pai espiritual, os apóstolos não tinham, eles tinham filhos na fé, mas não era essa relação que a igreja os inventou de cobertura espiritual. Paulo fazia referência a que aqueles são filhos na fé, porque ele os gerou porque na palavra, nos ensinamentos, e seguiam juntos. Mas Paulo, por outras palavras, ele chamava de conservos. Paulo não tinha adoradores, ninguém lhe adorava. Olha, por exemplo, para esta foto aqui, onde Paulo Enenche está presente diante do Oyedepo. O que ele está fazendo? Isto é uma palhaçada africana estúpida que eles fazem lá. E trazem isso para o cristianismo, é algo tradicional, que eles trazem isso aqui para o cristianismo como se fosse algo que Deus demanda. E tu vais ver que em todos os ministérios dos falsos profetas, os nigerianos têm essa postura que eles apresentam aqui. Entende? Uma coisa é nós oramos para alguém, outra coisa, mas essa de pai espiritual
é uma falsa, não tem qualquer suporte bíblico. Eles poderão trazer escrituras do Velho Testamento para tentar ludibriar, mas isso não é verdade. Mesmo no Novo Testamento, não, isso não existe, ok? Então vamos ver, vamos acompanhar. Acho que tem mais aqui alguma coisa do IADEPO. Opa. Também vimos aqui, e aqui estamos na presença de, por exemplo, David Oyedepo, a consagrar o filho na fé, que é o Paulo Enes, e aquilo que eu já disse, né? Se o pastor André se submeteu a estes homens, se é premeditadamente, então ele sabe onde entrou, mas se não, se for por inocência, ele não sabe a que território entrou. Eu conheço o ministério nigeriano, eu fui membro de um ministério nigeriano, conheço a administração e conheço muito dos podres que esses nigerianos fazem. Então não há diferença, muitos desses têm coisas ocultas que as pessoas não sabem e nem fazem nem sequer ideia. Então há necessidade de nós prestarmos atenção. Mas ok, vamos seguir. O importante é seguirmos, acho que já falamos das suas tradições e outras coisas. Então vamos expor aqui um bocadinho, acho que o tipo de testemunho, mas acho que eu vou pular. Os testemunhos que nós vamos ver aqui são testemunhos da prosperidade, então acho que não fazem não tem muita importância. O que vemos aqui, na verdade, é o estilo universal que o pastor André está a aplicar. É o estilo mesmo da verdade, da palavra da fé, aquilo que eu já havia mencionado. Seguir, porque já vimos aqui o chamar de pai, o nosso pai, coisas tradicionalmente da Nigéria. Ok. Eu sei que quem cresceu. Ok. Bem, vamos parar um bocadinho aqui. É o seguinte, eu gostaria que vocês apreciassem quando eu falei dos sinais de um falso servo, de um falso pastor. Todas as coisas vão se enquadrar naquela que foi a apresentação ou pregação que eu fiz há dias atrás, quando eu fazia referência da base dos ministérios. Bem, o pastor André tem o Ministério da Prosperidade, e a Confissão Positiva e Palavra da Fé. Essas linhagens não são bíblicas, porque eu falei da Kenneth Hagin, que é o grande precursor, ou sim, o progenitor ou precursor desse movimento Palavra da Fé, o Evangelho da Prosperidade. E eu também fiz aqui uma denúncia na vez passada, falando de que ele havia tirado esses ensinos de Phineas Parkhurst Quimby. Phineas Parkhurst Quimby foi um indivíduo que trouxe os seus ensinos a partir do gnosticismo e também da ciência cristã e da nova era. É uma mistura, uma simbiose desses grupos ocúlticos. Então esses grupos do ocultismo, o Quimby, quando lança o livro, Kenneth Hagin bebe deste livro. E também ele fez vamos assim dizer, ele amplificou, ele intensificou os ensinos de Quimby, também extraídos um bocadinho de Kenyon, que foi o pastor Batista, e também extraído da Mary Beck, que é da ciência cristã. Então, essas simbioses todas que deram origem a esta avalanche de falsos professores, falsos mestres e pastores que ensinam do movimento da palavra de fé e a teologia da prosperidade, na verdade. Então, vamos prestar bem atenção. E uma das coisas que você vai notar aqui é característico, que os ministérios criados com essas bases, eles até podem ter que começar bem, mas eles depois se firmam no mesmos alicerces e no mesmos princípios de qualquer outro ministério. Se você está a ver aqui
o que o pastor André está a pregar, ou o que ele vai estar aqui a falar, tu vais notar em qualquer outro ministério nigeriano, ministério brasileiro, ministério... Então, é assim, o ministério está centrado no homem. A posição é endeusar o pastor ou o líder deste ministério como Deus. E vocês vão reparar, ele vai tirar alguns minutos para fazer uma construção da sua personalidade, da sua pessoa em torno. Apesar de poder, mesmo esses pastores tendo pouca idade, mas eles têm ousadia, quer dizer, vamos assim dizer, a altivez, a soberba, o orgulho, faz com que eles até passam por cima de tudo isso. Eles impõem-se diante da igreja, mesmo tendo mais velhos dentro da igreja, eles impõem-se de uma maneira, mas não é uma autoridade, vamos assim dizer, não é uma autoridade que vem de Deus, é uma autoridade humana, autoridade carnal. Mas vamos lá ver ela tentar construir algo diante da igreja. Vamos só, preste atenção. Mas concretamente na rua Fernão Mendes Pinto. Quem cresceu no Quina X, você sabe quem é esse homem que está aqui na frente. Hello. Quem é do Maculuço, quem principalmente participou do basquetebol de rua, certeza que você sabe quem é essa figura que está aqui na tua frente. Se você não sabe quem é essa figura, então você não viveu aqui na X nem no Rolar. Hello? Niga Kobe. Aleluia. Ouça, se você andar comigo no Quina X, ninguém vai me chamar pastor Rosário. Kobe! 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 Quem conhece o Kobe Bryant? Pois bem, eu sou. Veja, eu não acertava a sua bola, eu acertava com style. Depois pergunto ao Diácono Mário o que ele já passou na minha mão. Era um sofrimento que o Diácono Mário passou. Niga Kobe. Se você for um pouquinho na X e você disser Niga Kobe, as pessoas vão associar logo a quem? Moi. É assim que eu era conhecido, ou assim, é assim que eu sou conhecido em muitos lugares. É assim que as pessoas caracterizaram-me. E fruto também de um pouquinho do Kobe Bryant. Mas isso acontece, quem sabe? Isso acontece às pessoas fruto daquilo que nós gostamos de fazer, do nosso estilo, da nossa forma de falar. Às vezes as pessoas arranjam alguns nomes que nos... Fulano do Beco do Zangado, Joana Rabugenta. Então vocês podem reparar que, bem, os curtos tornam-se às vezes um show de construção de imagem da pessoa, tá vendo? Centrada na pessoa. Não que Eu achei que Jesus não que ia me comparar com... não que na verdade muitas das vezes não temos momentos de no ministério não temos momento de descontrair um bocadinho, mas o que nós notamos ali, como psicólogo começamos a observar a altivez e vamos assim dizer vamos dizer, a manifestação da megalomania, dá a entender? Da megalomania assenhorando-se diante das pessoas. E são situações que talvez vocês não observem, mas isso não tem tanta base bíblica, mas acredito que algumas pessoas que estarão a assistir e a observar compreendem o que eu mais ou menos quero passar, o que eu quero dizer.
Então, essa é uma das questões. Conseguimos aqui exteriorizar e a perceber a condição megalomania que as pessoas tentam apresentar diante daquela que é a igreja. São situações que, se fosse a tratar, né, como psicólogo, normalmente as pessoas precisam do aconselhamento para poderem rever essas suas posições. Mas vamos no que mais interessa. Eu gostaria agora de fazer a passagem de um trecho aqui que vai ser, vocês vão entender também, na perspectiva psicológica, vão entender o que exatamente ele quer passar. Está a entender? É uma espécie de tipo judiar das pessoas e fazer entender camufladamente o que ele acha de vocês, o que ele acha das ovelhas, porque apesar de camufladamente fazer passar nós, mas ele está a dizer a vocês como ele vê as ovelhas. Vamos lá ver. Leão. É só para dizer que não é nada novo que ele vai passar aqui, porque isso, a gente vai observar isso em muitos desses pastores lá, né? Mais acima já os... Quem gosta de fazer nós somos leões. Vamos lá ver. Presta atenção. No Velho Testamento a Bíblia diz que nós somos como águias. Quando eu fui estudar, eu vi que Jesus nos compara a todos nós que estamos aqui. Não a leão, nem a águias. Ele nos compara a ovelhas. Se você for estudar, você vai descobrir que o animal, ou um dos animais mais simples, eu queria usar outro termo, tolo, é a ovelha. A ovelha, para se perder, não é preciso muito trabalho. Alguém sabe o que eu estou falando? Olha para o lado da pessoa que está... Irmão é uma ovelha, fala para ele, irmão é uma ovelha. Se você está com o teu esposo, diga, eu já sabia que é a mesma ovelha. A ovelha, para se perder, não custa muito. Eu quero usar como está no dicionário que estive a estudar, diz que é o animal mais simples ou tolo, desculpa o termo, não é ofensa, estúpido em entendimento. E Jesus nos compara. Vocês agora estão a ver porque eu fiquei chateado quando ele nos comparou a ovelha? Quem sabe do que eu estou a falar? Que também quase me entristeceu, mas depois percebi. Em relação à ovelha chata, é que a ovelha quase que não tem visão. A visão da ovelha é muito deficiente. A grande força da ovelha é o ouvido. Glória e paz. Então, vocês, não é uma questão de insinuação, mas vocês tentam perceber onde é que nós encontramos pontos para entender, quer dizer, como ele encara a fragilidade, a falsa e a manipulação com relação à congregação. Quer dizer, ele olha para a congregação com esta visão que ele apresenta. Apesar de que ele enquadra, somos, mas o que ele tenta exteriorizar e camuflar é que ele está a falar das ovelhas. Está a falar das ovelhas. Que ele consegue entender, na verdade, vocês se olharem, quer dizer, como vocês são tão manipuláveis, como vocês acreditam em tudo, como vocês seguem as coisas sem se aperceber absolutamente de nada, porque vocês facilmente seguem, entende? E vocês vão pela visão, pela audição, pelo ouvido. São insinuações e eu estou a dizer, isso não é até do André, isso não é do André. Quase todos aqueles que já ouvi muitos falsos pastores e profetas a usarem esta mesma terminologia que ele está a usar. Então não é nada novo, ok? Mas tentam perceber as entrelinhas dele. Mas agora, vamos agora à desconstrução de uma tremenda heresia
que a Rosário Neto pregou. Vamos lá ouvir. Preste atenção. Não tem como por algo e não demonstrar. Uma pista. Se o teu marido, teu namorado não tem... Esse é Jesus. Ele vai mudar a tua vida. Por exemplo, dava a oração do Pai Nosso. Vocês não se incomodam se eu for devagar, né? Por favor, a irmã está indo embora, não? Ah, ok. Há dias, vamos lá. Eu disse, enquanto eu estudava a oração do Pai Nosso, eu entrei em contato com uma parte. Quem sabe, quem conhece aqui, quem sabe que a oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus passou por ser. Jesus é desafiador. Amém. Ele é um revolucionário de primeira. Veja na oração, por exemplo, do Pai Nosso. Ele disse aos discípulos que orassem: o pão nosso dai-nos hoje. Depois ele disse o quê? Perdoa as nossas, assim como nós queremos. Veja só a mentalidade de Jesus. Primeiro é que ele falou que o pão nosso cada dia dá-nos hoje. Só depois é que ele falou das dívidas. Em outras palavras, ele estava a dizer: foquem-se mais em ver Deus como vosso Pai do que vosso juiz. Quem percebeu? Ele disse primeiro: perdoa as nossas dívidas do pão nosso de cada dia. Se dependesse da pessoa que está do teu lado, seria primeiro: perdoa as nossas dívidas e o pão. Senhor, depois dele perdoar as suas dívidas, que você vai ter acesso ao pão nosso. Mas ele faz um shift. Ele nos ensina a vermos a Deus mais como Pai do que propriamente juiz. E outra coisa que revolucionou é o aspecto dele ter dito o pão nosso de cada dia. Enquanto eu estudava isso, o Espírito Santo disse: vocês repararam? Prestem bem atenção. Agora, ouçam o que o André vai trazer. Ele está a dizer: enquanto ele meditava, recorda-se que eu falei das revelações extra-bíblicas, porque esta é uma revelação extra-bíblica que vai contrariar, e eu vou já contrapor aqui para mostrar. Ele vai falar de uma revelação extra-bíblica. Não foi o Espírito Santo, pastor André. Não, amado. Alguma coisa está errada contigo, amado. Eu acho que é o Paulo Enenche, porque a voz né? Como o seu discípulo diz, que a voz do pastor é a voz de Deus. Então não foi o Espírito Santo nem Jesus Cristo falando contigo. Você ouviu a voz do Paulo Enenche. É o Paulo Enenche que te ensinou. Vamos lá ouvir o que ele vai dizer. Ele está dizendo que quando meditava, e preste bem atenção, quando alguém está a pregar uma heresia, ele vai fazer questão de que você tem que acreditar nessa heresia. E como é que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que envolver o nome de Deus para que essa heresia se filme. Para que você, sem dúvida, sem contestar, vais ter que aceitar a mentira que ele vai passar. E tudo tem um objetivo. Existe um objetivo pela qual a heresia, eu já disse que a heresia é intencional. É preciso, quem está a ouvir, tem que ouvir alguns dos 2 vídeos anteriores que eu falei sobre isso, que eu dei o estudo antes de fazer essa exposição. Então você vai reparar que é intencional. Não é a voz do Espírito Santo, pastor André. Você ouviu a voz do Paulo Enenche, ou então melhor, Lúcifer falando. Porque Deus não contraria a Escritura. Vamos lá ver. Vamos lá. Eu li, ele está a entender isso. Eu disse: não estás a entender. Eu li, estás a entender? Eu disse: não estou a entender. O pastor André está contendendo com o Espírito Santo. Deus está falando, Jesus está falando. Está entendendo? Não é o Paulo Enenche. Esse tem que ser Lúcifer. Não é Jesus. Vamos, pessoal. Ele perguntou: o que estás a entender? Eu disse: não, ele está a dizer que o pão nosso de cada dia me dá hoje.
e a área me dá hoje. Mas não é o que ele disse. Ele disse: o pão nosso de cada dia. O que tu és capaz ou me farias a vida toda, faz hoje. Todo o pão que você ia ter a vida toda, me dá hoje. Jesus! Oh, Lord Em outras Jesus! palavras, ele estava a transmitir Wow! What? isso é que Deus só será capaz de fazer daqui a 50 anos. Ele pode fazer hoje. Can you believe that? O Oh, atraso then they are é clapping. Deus precisa de tempo para operar um milagre. O atraso. Oh, Jesus de Nazaré. Ok. Oh, Jesus Cristo. Vocês prestaram atenção, né? Vocês viram. Nossas, O pastor André. assim como nós queremos. Ok, tá, voltou. Veja só a mentalidade de Jesus. Ai, ué. Não, está a repetir, vamos lá. Vamos dar um pausa aqui, porque agora vamos ver aqui o discípulo do pastor André. Vamos prestar atenção. Ok, vamos lá desconstruir essa mentira. Pastor André, irmão André, ele não ouviu a voz do Espírito Santo e muito menos de Jesus Cristo. Não, ele não ouviu. Esta é uma heresia muito grande. E é o que eu disse. Eu não assisto todos os vídeos, não tenho tempo de assistir vídeos e vídeos para estudar, é para cada um ter o seu tempo. Mas vocês prestem bem atenção, esta é uma mentira grave. Vamos lá ver. Ok. Qual é a intenção dessa mentira? A intenção dessa mentira é sustentar o evangelho da prosperidade que ele prega. Não sei se ele ouviu do Paulo Enes, Paulo deixa que está a ensinar essas coisas, mas não, André, não, it's a lie from the pit of hell, é uma mentira do inferno. Vamos só ver uma coisa, vamos lá ler a passagem que ele está a ler. Nós estamos em Mateus 6, 9, onde começa a oração, mas o versículo em causa aqui é o versículo 11, não é verdade? Nós vamos ler primeiro em inglês. Nós sabemos que a Bíblia em português foi traduzida a partir da versão em inglês, seja Ferreira de Almeida, seja qual que for, todas elas vieram da versão inglesa. As Bíblias da maioria das línguas, porque do grego foi para o português, para o inglês, do inglês vieram para as outras línguas. Assim foi a tradução. Então vamos ler aqui do manuscrito rápido. A Bíblia diz assim no versículo 11: Give us this day our daily bread. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Ok. Qualquer descontextualização da palavra é para criar pretexto. E o pretexto é mentira. Por quê? Vamos agora também ler na própria versão bíblica. A Bíblia diz assim, eu tenho aqui a versão, deixa ela ver, estou a ler nesse momento, a Bíblia King James atualizada. Não estou a ler a regular, tem aqui outras versões aqui ao meu lado, tem amplificado e tudo. Não precisamos ir tão longe. Vamos só ver. A Bíblia diz assim, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É consumo diário, é simples, não precisa, nem precisamos até de muita conversa, muito rodeio. Mas agora, para te provar como muito dos servos têm cabeça dura e ninguém quase percebe às vezes quando estamos a passar uma coisa. Para te provar mais uma vez, eu vou te pedir que vamos ler. Olha, a resposta desse, porque assim, nós não podemos descontextualizar os textos. Jesus, a oração de Jesus, dificilmente alguém se atreve a mexer na oração de Jesus, que está bem clara. Está bem clara. O pão de cada dia, quer dizer, cada dia tem o seu pão. Olha só para o povo quando saiu do deserto, o maná. Por que o maná você recolhia só para o sustento do dia? Se tentasse escolher para guardar, apodrecia, cheirava mal no dia seguinte. Deus não gostava, por quê? Porque deixavas de ter fé nele. Deixavas de ter fé em Deus, que te dá o sustento diário. Deus estava a preparar aquele povo. E o contexto é que você deve ter toda a tua confiança depositada em Deus.
Então como é que você vai cobrar o pão que ele tem para te dar toda a vida, para te dar hoje? Como assim? Isso tem a ver com o filho pródigo, que foi pedir ao pai toda a sua herança antes do pai morrer. Foi, gastou, depois voltou não sei se é um espírito ao contrário, isso não tem nada a ver. Mas fugindo do filho pródigo, que também quem estiver do outro lado pode ler, com relação ao filho pródigo, que está no livro de... Na verdade, no livro de Lucas, capítulo 15, 11 até 24, poderá ler isso e ver, entender a parábola do filho pródigo. Vai entender essa questão que o André está a dizer. É contrassenso. Vamos lá ver. Então, vamos desconstruir a mentira, a heresia que o André está a tentar pregar na igreja através de que? Porque se o André faz isso com essas escrituras, imagine quantas heresias devem estar aí que eu nem quero ver. Porque eu só peguei um vídeo, quer fazer uma exposição que esses homens pregam a mentira só a partir de um vídeo. Agarrei o primeiro vídeo que apareceu e encontrei essas coisas. Está entendendo? Não precisei ver vídeos nenhum passado, nem nada. É só mesmo do presente. Agora vamos lá ver. Onde é que André está a mentir? Jesus Cristo dá esta oração. Não é verdade? E nós estamos no capítulo 6, nós estamos ainda, Jesus está preso. Vocês têm que perceber que toda essa pregação, até o 7, Jesus é o sermão do monte. É uma única pregação que sai de um ponto até outro, porque Jesus continua no monte a pregar. Ok. Versículo, eu quero que você, irmão, lê o versículo 19. Vamos ler o versículo para desconstruir isso. Vamos ler o versículo 19 até 21. O que é que Jesus diz? Não acumuleis para vós outros tesouros na terra. Contrassenso. Onde a traça e a ferrugem destroem. Onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir. E onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Essa é uma chamada de atenção que Jesus faz com relação às riquezas da terra. Que Jesus não quer que o ser humano, o homem, o cristão, acumule riquezas na qual ele deposite toda a sua confiança nela. Porque ele diz que aonde tiver esse tesouro, aí estará o teu coração. Se o teu coração depositar toda a confiança no teu tesouro, então você vai permanecer, o teu coração será terreno. Você quer dizer, você perderá fé em Deus. Entende? Então, se Deus está a falar isso, e ele fala do sustento, dá-nos a oração, como pedir, ele está a falar que nós devíamos ter uma fé constante, uma fé firme de que o Senhor nos concederia o pão de cada dia. Como assim? Nós vamos continuar no outro versículo 24. Nós vamos até o 24. O 24 diz que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou será leal a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamão. Então o evangelho da prosperidade serve Mamão. É Mamão que o evangelho da prosperidade serve. Por quê? Porque tudo está centrado no dinheiro. Então tu não pode servir dois senhores se a tua fé está centrada simplesmente no dinheiro. Você tem um outro Deus que é o Mamão. É isso que, quer dizer, só esse versículo em si destrói a teologia da prosperidade. Entende? Então, o que agora vai finalizar, para trazer a resposta final a esta mentira do André, é assim, porque tudo isso que eu estou a ler, esses versículos, já são contrassenso com relação ao que ele disse. É uma grande mentira e do inferno, porque não foi Jesus. É Jesus que continua a pregar a mesma coisa. Então está-se a contradizer do que ele disse na oração. Agora vamos ver onde nós vamos finalizar para desfazer essa heresia. No versículo 24 até 34. Do 25 até o 34. A Bíblia diz assim, ainda estamos no mesmo capítulo que ele deu, capítulo 6. Do 25 até o 34, vamos ler. O que é que vai dizer? Versículo. Portanto, vos afirmo, não andeis preocupado. Vê o contrassenso. Não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto que haveis de comer ou beber. Está a ver Deus a falar? Nem pelo vosso corpo ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. 26.
Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro, contudo o vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? Ok? A jornada da sua vida. E porque andeis preocupado quanto que vestir, observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem tecem, e contudo, 28, 29, e contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como eles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? 31. Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? 32. Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitai de todas essas coisas. 33. Buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, o reino do céu e toda a sua justiça. Portanto, 34, não vos preocupeis, aleluia, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. Então, esse Deus que acabou de falar aqui, se vocês entenderam essas explanações, eu não preciso falar muito aqui, está tudo aqui. Que ele está a falar, este Deus está em consonância com o pão de cada dia que ele explica aqui, porque isso é complemento, isso é explicação. Que ele não quer que te preocupeis, que ele não quer que andeis todo estressado, como o evangelho da prosperidade vos coloca. Para quê? Para ter esta fé sustentada em Deus. Isto não quer dizer que você não trabalhe, mas isso não te dá este direito, esse falso evangelho que você vai pedir a Deus todo o pão de cada dia que estava para te dar a vida toda hoje. E amanhã? E amanhã? Se você pede tudo hoje, e amanhã? Falso evangelho. Eu imagino, que é o que eu estou a dizer, imagino que tipo de evangelho o André está a pregar para vocês. E depois ninguém contesta uma coisa dessa, uma afirmação dessa errônea, completamente aprofundada de mentira. Ninguém contesta isso. Amados, vamos prosseguir para ouvirmos mais. Vamos ouvir agora, porque eu quero ser breve pelas minhas, também tenho que pregar mensagem de salvação. Essa exposição até me cansa, é assim. Então vamos ouvir o discípulo do André. E aquilo que eu tenho dito há muito nas passagens passadas, quando Jesus chamava a atenção aos fariseus, que referenciou Mateus 23:15, que os fariseus pegavam no prosélito e andavam milhas atrás, e quando encontrassem um prosélito, lhe transformavam em filho do diabo, mais pior que ele. Mas vamos ler a passagem, Mateus 23. Oh Jesus, vamos, porque as blasfêmias que esse jovem, eu não sei quem, eu nem conheço o nome, eu encontrei na página ele pregar, as blasfêmias que esse jovem vai preferir, a falsidade, a mentira, o engano que ele está a viver. Eu não sei como é que tem como pastor e a igreja, meu Deus, esse jovem, ele está a pregar evangelho, tá a preferir ali, nonsense, não. Ok, ai de vós, doutores, estamos no versículo, ai de vós, estamos a ler Mateus 23:15, ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque viajais por mares e terras para fazer de alguém um prosélito, no entanto, uma vez convertido, tornais 2 vezes mais filho do inferno do que vós.
Por que eu estou a ler? Se você diz, não, o pastor deve estar a ser muito agressivo, está a ser muito... Não, é a verdade. Porque as coisas graves, quer dizer, o que esse jovem vai proferir são coisas muitíssimo graves. Ele vai fazer idolatria, vai fazer bajulação, todas as coisas graves. E depois é um menino. E diante de uma igreja, eu não sei se tem gente madura ali que está a sofrer ou ouvir a tamanhas cobras que estão a sair na boca desse jovem. Mas vamos lá, escuta. Oh Jesus, oh misericórdia, vamos. Porque o que nós vemos aqui é um jovenzinho de altivez, arrogância, mal instruído, deformado na sua teologia de conversão. É incrível. Então dá para ver o nível, oh, Jesus. Não há doença que o fogo não queime. Oh, Jesus. Vocês me perdoem, também o vídeo está a frisar. Mas vamos ouvir. Temos que suportar, né? Mas é que eu digo, é um sofrimento para mim, ouvir essas coisas. Jesus me perdoa. Only because there's no flights going there. Mas o manto que está sobre nós é extremamente agressivo. Vocês estão a ouvir que o pastor, acho que é o pastor, que esse pastor está a dizer, ele está a dizer que de um avião que vão para a China, mas o manto que está sobre nós é agressivo. Eu acho que ele não leu Mateus 4,6, né? Quando Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus, porque Satanás lhe disse, se você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, que está escrito que ele dará ordens aos anjos. E Jesus disse, não tentarás o Senhor seu Deus. Esse pastor, ele quer ir na China. Vai então na China, pastor. Se esse pastor for na China, não vai. Pastor, não vai. Amém. Oh, Jesus. Alguns olham, some look e pensam, esses pastores, jovens, são arrogantes. Não entendem alguns segredos que os nossos pais espirituais nos ensinaram. Amém. Vocês ouviram o que ele disse, né? Alguns segredos espirituais que nossos pais espirituais nos ensinaram. Que segredos são esses? A Bíblia não tem segredos espirituais. Aqui, quer dizer, no mínimo eu tenho que pensar que as coisas que eu tenho exposto. Existe alguma coisa tradicional? O que é? Ou mesmo sou charlatão, né? Deve ser charlatão, está a falar só segredos espirituais que nossos pais espirituais ensinam. Mas pai espiritual existe como? Desde quando? Qual é o suporte bíblico para ter um pai espiritual? Uns dizem que é cobertura. Mas cobertura como? Jesus Cristo meteu alguém para substituir ele? Essa é que é a enganação. A enganação do pai espiritual é exatamente isso. É para aprisionar as pessoas. E se reparar o ministério dos falsos pastores, falsos profetas, eles põem sempre quem é bajulador, é submisso a ele. Estes é que são promovidos, porque se você tem sabedoria própria e tem uma direção, pregação própria, então você não serve. Porque a minha experiência no ministério que eu dirigi, que eu fui fundador, que é Christ Embassy em Angola, foi exatamente isso, que quando eu pregasse alguma mensagem que eu estava a meditar e apresentasse, havia uma espécie de alguém que telefonava, sei lá, para a direção da igreja e dizia assim, o pastor está a pregar, não está a pregar as mensagens do pastor Cristo. Quer dizer, eu tinha que ser clonado e eu comecei a realmente a me opor contra isso, porque eu não posso ser clonado. Deus tem uma direção, Deus me dá uma mensagem, tem uma meditação. Eu não tenho que pregar o que o outro pastor prega, não existe isso. Então esses foram cauterizados pela mentira e ele acha que há um manto que lhe cobre porque está debaixo de um outro pastor e tem um pai.
coisas mentiras que não fazem parte do Evangelho. Isso é tudo enganação, foram criadas em bases tradicionais, não tem suporte na Escritura, nem é bíblico, nem é de Deus. E ele vai Tudo que continuar a você falar não sobre isso. fala, Everything that you don't say, você não acredita. you don't believe. Isso é só para dizer que isso aqui é... Essas linhagens que ele vai passando, são linhagens que ele nem sabe talvez até onde é que saiu, mas ele vai passando essas linhagens que são a chamada confissão positiva, ok? Confissão positiva. Não é bíblico, não é das escrituras, mas há sempre encontram umas escrituras descontextualizadas para poderem tentar dar suporte a essas coisas. Vamos lá. A manifestação da fé The manifestation of faith é a proclamação de palavras. is the proclamation of words. Por isso é o que eu quero declarar nessa manhã. Come to declare this Confissão morning. positiva. É confissão positiva que ele está. Tua família, Nobody will die in you. Ouviram? Ok. Vocês vão me desculpar, mas eu gosto de ser muito radical com isso. Ele está a dizer que ninguém morrerá na tua família. Agora, nem vale a pena. Porque isso é uma mentira. Quem que disse que ninguém morrerá na família? Isso é o engano, a enganação, é a falsidade. Ninguém morrerá na tua família. Uau! Tomara que isso seja verdade. O pastor Vitor, se calhar vou morrer amanhã. Servo de Deus, sirvo a Deus, sou pastor. Amanhã posso morrer. Isso não significa que eu estou em pecado. Isso não significa que eu... Não! O evangelho da mentira, o evangelho da falsidade é que veio trazer esse engano, essa mentira toda de que as pessoas que servem a Deus não vão morrer, não vão ficar doentes, não vão... Não. E é incrível que ainda assim, a pregarem isto, as pessoas aqui ficam doentes, as pessoas... E não há nada que... Vamos continuar. Deus abençoe. Ai, o André estragou um minuto. com essa vida que estás a levar, With Oh, this life that Jesus. you are você pode imaginar aonde você chegou. wherever you got, Significa dizer it means todo recorde because every record que já foi batido that has been beaten, é desnecessário. it's hallelujah. Por isso é que Your success é o teu último is sucesso. your previous success. Temos muita gente We have a lot of people que se conforma in the desert com maná with manna e cordonices. and meat. Quando tem a terra prometida, When they have Isso aí. the promised que land, mana leite that manna e mel. that gives honey and milk. Todo lugar que você já chegou Every place that you have gotten, é uma... that you have to go to a new place. Aleluia. Hallelujah. Nós queremos We want to essa honra, that gave us this honor, esse privilégio this great privilege. de pregar a Teologias palavra. humanas. Não é uma E agora responsabilidade vamos fácil. entrar num processo de... vamos entrar aqui. Na verdade vai ser a idolatria. Vamos lá, observe. Presta O atenção. nosso pai Não é e reverência. a nossa mãe. Isso é a idolatria e a bajulação. Tristeza. Aleluia. Yeah. Hallelujah. Aí está o nosso pai. There it is. Né? Aí está a nossa mãe, o nosso pai. Aplausos bem Our forte. father and our mother. Aleluia. Hallelujah. Existem There exists várias formas many ways de você viajar. of you to travel. Se você quiser ir To go to Benguela de carro, by car, você vai gastar you're going to spend umas 7, about 7, 8, 8, 9 9, ou 10 horas. or even 10 hours, Depende depending do motorista. on the driver. Mas também você pode ir But you can also go em Benguela to Benguela de avião. by airplane. Só vai gastar? And you only, O que eu quero falar? what am I trying to say? Você quer chegar, And you want to get to. alguém já chegou lá. Someone has already gotten there. Então, essa pessoa que já chegou lá This person that has already gotten é there o avião. is the plane. A que nunca chegou lá And the person that has never gotten there é o carro. is the car. Então, você pode chegar mais So rápido you can go quicker com alguém que já está lá. with someone that's already there. Pais espirituais Spiritual father, são catapultadores. they are catapulted.
aqui, essa é uma, eu não sei onde é que estou. São teologias humanas versos de literaturas pagãs, ideias e pensamentos vãos. Onde é que está escrito que pai espiritual são catapultadores? Mas está escrito aonde? Oh, pastor, oh, esses meninos. Mas como é possível? Pronto, quer dizer, ele está a ser ensinado, está a aprender. Porque eu vou dizer uma coisa, a Nigéria é muito forte nesse estilo de que ele está a dizer. Mas é uma grande mentira do inferno. O pastor, o servo, não tem que ter um pai espiritual. Tem que ter irmãos na fé e o seu ministério tem que ter um presbitério forte para verificar essas coisas, por exemplo, esses erros doutrinários, isso é heresia, isso é heresia. Essas heresias para serem banidas junto do conselho, um conselho maduro, de ancião, de presbíteros da palavra, para fazer uma correção dessas coisas erradas que estão aí, se é da vontade. Mas os ministérios da prosperidade, os ministérios centrados da Nigéria, eles baniram os presbitérios. O presbitério, se existe, não tem autoridade. Dentro do presbitério tem pessoas apenas que estão de acordo, tudo que o pastor diz está certo, está certo. E por isso eles continuam no erro. Por quê? Porque o ministério do falso profeta, do falso pastor, é centrado numa pessoa. Ele é ungido, ele é que tem, ele é que faz. Por isso o diabo é dono dessas obras. Essas obras vão de mal a pior. Então, essas heresias que estão a ser pregadas aqui, elas vão crescer muito mais. E este jovem, pastor, se Deus não resgata esse jovem vai ser um pior falso mestre do que quem nos está a levantar. E da mesma forma no ministério dos profetas, é aquilo que eu disse que nós temos que, se nós não ensinamos a palavra da verdade, se nós como servos de Deus, irmãos, pastores, que conhecemos a verdade, não ensinamos os nossos filhos, este jovem, esse menino que deve ter a idade do meu filho, poderá ludibriar o meu filho para ser membro da sua igreja, para ir junto para a perdição. Então eu tenho que criar base de ensinar o evangelho à minha família, aos meus filhos e àqueles que estão à volta de mim. E a que você que não tem conhecimento precisa buscar a verdade, ensinar a tua casa, aos teus filhos, o evangelho da verdade, a palavra do Senhor. Porque nós estamos a viver um momento de silêncio que vocês hoje estão a observar. Nós estamos a viver um momento de trevas e escuridão. Porque se aproxima a vinda de Cristo com os sinais de parto que se vai dando, aquilo que Jesus foi pregando no livro de Mateus 24. Nós vamos entender que a vinda de Cristo é próxima. Estamos a ver os sinais apenas se manifestar. Agora, quanto tempo esperamos? Não nos sabemos. Nós temos que ir observando os sinais, porque o apóstolo Paulo diz que a igreja, aqueles que estarão na fé, seguindo na fé da verdade, não serão surpreendidos pela vinda de Cristo. Então nós temos que te preparar, porque este movimento dos falsos profetas vai continuar e vai crescer muito mais, porque ele vai produzir mais heresias do que ele está a ouvir neste ministério. Quando ele for, se ele poderá ser independente ou dependente, manter-se, vai ser um problema muito sério lá frente. Então a igreja precisamos, aqueles que conhecem a verdade, precisam orar bastante, precisam concentrar-se na palavra e não deixarem ser ludibriados por qualquer falso mestre que aparece por aí, profeta. Porque a mentira, o engano está a ser propagado com muita força. É aquilo que Jesus chamou a atenção, que largo é o caminho que leva à perdição e estreito. Ainda estamos a falar do próprio Sermão do Monte no livro de Mateus 7. Então nós vamos perceber que este é o caminho largo, o caminho do falso evangelho, o caminho do evangelho da prosperidade, da mentira, o evangelho centrado em dinheiro. Podem falar um bocadinho de equilibrado, o tipo do pecado, mas aquilo é uma forma de manipulação, porque está centrado no dinheiro, os contratos financeiros, o interesse de abrir igreja, o interesse das ovelhas para poder tirar proveito delas. É exatamente este o caminho da perdição. Então não se deixe enganar. Não podemos seguir o aparente, mas temos que ter espiritualidade para podermos identificar a falsidade. E vamos continuar a ouvir o nosso sofrimento. Temos que acabar de ouvir o nosso irmão, o nosso menino aí a passar a mensagem, meu Deus. So if you want to be like Bill Gates, now up, teach you, explain to you how to be
like Bill Se Gates. você quer ter um bom casamento, You want to have a good man. você tem que procurar alguém You have to find que someone tem um casamento that exemplar, has an example. que tem um casamento que te inspira, That marriage that inspires e you. você se submete a essa pessoa. And you Isso é a teologia dele, teologia da cabeça dele. Isso é heresia. Como é que você sabe que um casamento exemplar, o casamento aparente, é o que ele está a falar, tá vendo? Casamento aparente. E você não se engane, não se engane. Muitos de vocês servos são muito mais felizes se manterem-se na fé firme do que aqueles que se apresentam aos vossos pastores como não, são servos de Deus. Isso não podem, você não pode se deixar nisso. Você é feliz conforme se andar segundo a vontade de Deus, a palavra de Deus. Não quer dizer que o teu pastor, o teu, por você ver. Vamos, muitas surpresas lá à frente. Amém. Vamos lá, continua. submit to this Aprende com essa pessoa and you honor this person. e vai chegar lá And you're gonna get naquilo que a pessoa tem. you learn with this person. Nosso problema Our problem é que as casadas to ask for counseling não é divorciadas. to those who are divorced. Imaginem, por exemplo, eu como pastor, se tivesse que centrar o meu casamento naquele que era o meu líder, o pastor Cris Oyakhilome. O pastor Cris Oyakhilome se divorciou há tempos, há anos, se divorciou. Então parecia um casamento exemplar. Agora isso não desejo mal de ninguém, mas desculpe lá, maldito o homem que confia no outro homem. Abra o olho. Fumas. Não Eu nem entendo. peço que alguém confie, que me tenha como pastor do casamento. Não, vamos falar da palavra de Deus. Vou Mas os ensinar melhores agora. amigos dele, Casar exemplar, eu nem pensar. Eu sei que não sou. ela quer ser Tenho uma a boa minha, mãe de casa. os meus desafios no meu lar e levo segundo a palavra de Deus. E venço-os. Amém? Pela graça de Deus. E ainda Agora, eu não posso me usar diante de ninguém. século XXI. We are ask for burgers, Vamos pedir pizza. we're gonna ask for pizza, E vamos comer em casa. and we're gonna eat at home. Não! No, Que são. there are. I don't know if you are. Aves. Não tem. There's no. Vamos continuar, temos que sofrer, vamos sofrer juntos, vamos lá. Quem está me acompanhando, vamos lá ver, onde é que está? Escape agora, vamos lá. Se repetiu isto? Então, servos, temos que prestar bastante atenção. Agora, Aleluia! oh, ok. Aí está o nosso Pai. Outra vez, né? Ele faz aí. O que é que ele faz? Será que é reposição? Meu Deus, estou a botar. Samar. Ok, eu acho que. Ok, vamos lá. Então aqui vamos ouvir o amado. Estou a começar a gostar desse pastor. Está vendo que o ser humano, o amor de Deus que paira no coração. Estou a começar a gostar dele. No sentido mais sentir muita pena do que coitado. Que Deus está fazendo. A deformação da teologia. Irmãos, Oh Jesus. Ok. Agora ele aqui vai fazer, vai charlatar, né? Charlatar com relação ao Evangelho da Prosperidade, com relação ao testemunho, pessoas que. Ok. há um menino. Mas neste testemunho, há algo que. Paula, tipo, está maluca. Yeah, Está crente de verdade. como se. Ela aqui implica, quer dizer, que se você orar muito, orar tipo maluco, é você que está a arrancar algo de Deus. Epa, não sei, eu não encontro bases bíblicas nisso para coisa. Mas Fomos vamos. para a casa dela Só que é melhor passar esse papo da e Deus deu uma palavra. E essa questão de que Deus falou é muito perigoso. Faça um ato Muito de profeta. perigoso. Fuja de pastores que pregam então sempre a dizer o Senhor me falou, o Senhor me falou. E quando você observar bem, muitas vezes estão a fugir. Obedecemos, fizemos. Estão a fugir. Não fez 2 meses. Onde é que eu posso? O marido fechou um contrato de $500 mil. Não, pera. Você está muito arrogante. Estás a bater, tipo, tens $500 mil no bolso agora.
Eu não falei 500 mil kwanza. E não falei contrato que só assinou. Já está com dinheiro. Nosso amado fala muita coisa e eu acho que não vai dar para metermos tudo. Vamos lá ver o que é que ele tem para dizer. Olha, uma mentira que ela apresenta. Onde é que está? Mais? Ok, acho que é aqui. Ok, vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Há coisas que é só alguém entrar para a tua vida e acontece. Por exemplo, pastor sofreu uma mudança 360 graus quando entrou um casal na minha vida. Esse casal, pensei que já estava pronto, fiz questão de fazer a introdução, falei, era mesmo já, e o pastor está falando daqui a pouco, a foto já vai aparecer aí. Amém. O que é que nós estamos a ver aqui? Nós estamos a ver, é pela segunda vez, acho que em pregações diferentes, se calhar, que o pastor faz menção do Deus da igreja dele. Então, eles estão a endeusar a idolatria ao pastor. Isso é muito grave. Mas o mais grave ainda é que esse tipo de situação no ministério do falso profeta vem devagar. Os falsos pastores vem devagarinho, tá vendo? Vem se rastejando. Depois isso vai permanecer. A endeusação do pastor, ele colocar no lugar como santo do santo, ele vai permanecer e vai seguindo o seu percurso. Não repreende, ninguém corta. Ele vai prosseguir isso. E isso vai chegar a um ponto que depois quem está a apreciar e continuar vai observar que vai chegar a uma altura que ninguém mais vai conseguir controlar isso. E isso é mesmo assim. E é aquilo que eu digo. A pregação que nós fizemos, na verdade, não é para desfazer. Não é para desfazer. Não é para desfazer o ministério vamos lá ver. Não é para desfazer o ministério. Não é para desfazer o ministério de um falso pastor. Mas é para chamar a atenção às ovelhas que estão a ser subvertidas ou que estão a ser enganadas. Mas não é todas as ovelhas que pertencem a Cristo, porque a Bíblia diz que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E a voz do Senhor não é a voz do pastor Vitor que está aqui a falar, não é a voz de ninguém, mas é a palavra da verdade de Deus. Esta palavra da verdade é que é a voz de Deus. Ninguém te poderá falar por outras coisas, a não ser pelas escrituras e contextualizada, não descontextualizada. Então é preciso nós entendermos isso. Então o ministério do falso pastor, do falso profeta, são ministérios que vão ser prósperos, vão continuar, porque Deus é que permitiu que estes ministérios viessem como juízo para aqueles que não querem a justiça, que não querem a verdade. E eles vão permanecer até o Senhor Jesus estiver-nos nas alturas, na sua vinda. Estes ministérios da mentira estarão aqui na terra cheios de crentes e a pregarem a sua mentira. E a igreja da verdade será arrebatada, será levada do meio da tribulação ou na tribulação, seja lá se você é post-tribulation ou after tribulation, ok, ou before tribulation, ou que você acredita, dependendo do que você acredita. Isso é muito normal, são as chamadas duas escolas de pensamento. Então a pós-tribulação ou como é que se diz? Eu sei falar em inglês, mas em português estou a me perder. Então é mais ou menos isso. É necessário que vocês saibam disso, que a mensagem que nós estamos aqui a pregar é para despertar aqueles que têm a verdade nele, que por acaso acidentalmente estejam enganados. Por isso é que Jesus diz, se possível enganariam os escolhidos. Quer dizer que os escolhidos vão estar no meio de muitas igrejas de falsos profetas, falsos meios,
e vão estar a ser enganadas. Mas elas, quando ouvirem a verdade, elas vão despertar e vão se refazer, vão sair delas. Então, a mensagem destinada para isso. Agora, quanto aos ministérios dos falsos profetas, eles continuarão a crescer, a prosperar. Por quê? Porque Deus também tem uma coisa. Deus entregou a uma mente depravada, os entregou ao castigo, o juízo, e eles vão permanecer nisso. Porque quando Jesus veio, os sacerdotes fariseus continuaram a fazer o seu trabalho normal. E até o ponto de que eles assassinaram Jesus Cristo. Em outras palavras. E eles permaneceram a pregar e ainda foram atrás dos discípulos de Cristo. Também correram com os discípulos. Então, isto vai continuar. A igreja nunca foi o espaço que se reuniu. A igreja passou a se reunir em casa porque os apóstolos, Jesus Cristo pregava na sinagoga e no templo, depois continuava a fazer as suas cruzadas fora. E depois na sua ressurreição, os apóstolos, discípulos de Jesus, também foram convidados para entrar no templo, depois foram corridos do templo, porque a pregação da verdade expunha que os sacerdotes, os fariseus, haviam matado Jesus. Por esta razão, eles correram com ele da sinagoga e do templo. O que é que eles passaram a fazer? Passaram a se reunir em grupos familiares em casa. Eu não estou a dizer que a verdadeira igreja é uma igreja que reúne em casa, mas estou a referir para as pessoas entenderem como a igreja de Cristo prevaleceu. Amém? Então, vamos prosseguir para acabarmos o nosso sofrimento com a última parte. Elevadores. Que aqui o nosso amado vai nos dar aí vai nos lançar mais uma heresia, a última heresia para nos ouvir. Quem você ouve determina quem te ouve. Quem você segue. Está escrito aonde? Ok, vamos lá. Poxa, isso vai meter. Que ratos podem dar à luz em 26 dias. Elefantes têm que levar 26 meses. Fábulas. Por quê? O bebê é grande. Fábulas. Homens grandes geram filhos grandes. A megalomania. Por isso é que você vê Oh, Jesus. um filho de um bilionário, automaticamente a mente dele é de bilionário. Você vê um filho de um pobre, automaticamente a mente dele. Mas ele é pastor. Eu vou te provar pela Jesus Bíblia. não Posso te pode. provar? I don't believe it. Eu não queria ir para a minha mensagem sem estabelecer aqui algo. Você me Eu vou te perdoa. provar Não consigo suportar. A voz do teu pastor Ouça. é a voz de Deus. Jesus. Ai. Oh, Lord Jesus. Senhor, tenha misericórdia do jovem. A voz do teu pastor é a voz de Deus. Agora vem, ele vai descontextualizar, dando uma escritura. Vai te provar. 1 Samuel 3, verso 1. Não é minha mensagem, é introdução. Quando eu vou te provar com a Bíblia. Aleluia. Tem algum homem aqui? Diga graças a Deus. Vamos ler. E o jovem Samuel servia ao Senhor como? Não, peraí. Como? Ele é quem? É um homem. Ou seja, o servir dele a Deus era determinado por um homem que ele servia. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Próximo. E sucedeu. Naquele dia, que estando ele deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estava velho. Estando também Samuel, já deitado, antes que a lâmpada no templo do Senhor, onde estava, chamou a Samuel e disse: quem chamou Samuel? E por que ele foi correr para Eli? Usa a tua cabeça.
Próximo verso. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel. Samuel se levantou, foi aonde? Vou te explicar o porquê. E diz, eis-me aqui. Porque tu... Quem chamou Samuel? Espera aí. A mulher falou que Deus usou? Filho meu. Deitar, a dormir. Próximo verso. Porém, Samuel ainda o quê? E ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Olha para o pastor. Pastor, por que Samuel foi ter com Eli? Porque quando Deus chamou Samuel, lhe chamou na voz de Eli. Oh, não. Ou seja, não. Amados, eu acho que vamos terminar esse sofrimento e vamos desconstruir rapidamente. Não, não. Deus não chamou a Samuel na voz de Eli. Por quê? Simplesmente não temos suporte bíblico para isso. O que é que acontece? Se eu estiver num quarto, ok, estamos a falar que está na tenda. Samuel dormia na tenda onde estava a Arca da Aliança. E na tenda estava ele dormia e Eli estava com ele. E quando a voz de Deus soou, Samuel ainda foi vamos assim dizer, Samuel ainda não tinha experiência, porque foi dali que Deus começou a usar Samuel. A partir daí, foi o momento que Deus já estava a chamar Samuel para o ministério. Quer dizer, ele já tinha sido chamado, porque quando foi entregue pela mãe, Ana colocou Samuel no templo, com Eli, o sacerdote. E, no entanto, Samuel, ao momento que a voz de Deus soou, começava Deus agora a usar, chegou o momento do ministério de Samuel começar, porque Deus iria começar agora a falar com Samuel. Então Deus estava a treinar Samuel para ouvir a voz dele. E então, quando Deus chamasse, ele, como não tinha experiência, nunca experimentou o chamado de Deus, Samuel levantava e ia ter com o sacerdote que estava com ele na tenda. Era a ele que ele ia ter, eis-me aqui. Porque ele ouvia Samuel. Mas não era a voz dele. Não há suportes para isso. E é a mentira. E a voz do teu pastor é a voz do teu pastor, não é a voz de Deus. Nunca foi. E não vai ser e não será. Não existe nenhum pastor, o mais bom pastor que seja, a voz dele não é a voz de Deus. Entende? A voz do teu pastor é a voz do teu pastor. A Bíblia Sagrada é bem clara. Apóstolo Paulo diz, imitai-me. Apóstolo Paulo ensina, o apóstolo de Deus, o santo apóstolo do Senhor, diz, imitai-me aonde eu imito a Cristo. Quer dizer que se o teu pastor está a te ensinar heresia, está a fazer coisas erradas, não está a seguir segundo a palavra de Deus, está em falsas doutrinas, você deve rejeitar essas coisas que ele faz fora da palavra de Deus. Então essa é a palavra de Deus. Mas vamos ter que terminar aqui. Aqui terminamos a exposição, foi apenas essa exposição. Eu creio que eu poderia fazer outras, mas... muito honestamente falando, acredito que eu não tenho tempo para estar a fazer várias exposições da mesma coisa. Eu apresento aqui só para vocês verem os pontos. Foi apenas em 3 pregações, acredito, ou 4, que nós conseguimos apanhar esses pontos. E são coisas recentes, não são até vídeos antigos. E acredito que se buscar coisas mais antigas vou encontrar. Agora, para aqueles amados que às vezes querem, vamos assim dizer, querem ajudar no trabalho. Se você selecionar alguma coisa que você tem dúvida, você pode selecionar o clipe e manda para nós, ou manda para mim, eu vou receber, vou ver e se calhar vou fazer a exposição daquilo. Agora, eu, pessoalmente, ir buscar alguma coisa para trabalhar, não, eu já lhe disse, isso é para despertar as ovelhas de Deus. Então nós vamos ficar por aqui. Deus abençoe a todos, abençoe também que ainda estamos na graça, que
que as heresias, os falsos pastores, falsos mestres, que esse menino possa realmente Deus conceder a oportunidade de se rever, se o Senhor realmente tem a marca nele para que possa o resgatar dessa falsa heresia, desses falsos ensinos, heresia e dessa idolatria e bajulação que ele está metido. Que Deus tenha misericórdia dessa alma no nome do Senhor. E ao pastor André, que também Deus possa que seja da vontade de Deus, se é da vontade de Deus, que o Senhor possa resgatar e mudá-lo do falso ensino. Se ele já teve um pai espiritual que andava erradamente, que ele preferiu sair daquele pai espiritual e agora se entregou a outro, ele também pode se desapegar dessas coisas. Mas só o Senhor é que sabe, porque a predisposição do coração do homem que nos leva a pregar a heresia. E quando nós começamos a pregar a heresia, normalmente vamos nos apostatar daqui a pouco. E quando nos apostatamos, vai ser o desvio completo da fé. Porque as coisas vão sendo, está a ser idolatrado, está permitido idolatria, está a deixar tudo isso passar. Então, esse é o caminho do falso ensino. Aí estamos a ver uma igreja que está no falso ensino. E eu não sou o juiz para essas coisas, mas eu fiz a exposição segundo a palavra de Deus e muito menos faria qualquer exposição segundo a vida de alguém. Se um pastor está andando erradamente na sua vida particular, é bêbado, ou fuma, ou é adúltero, eu nem me coloco. E nessas coisas eu não me ponho, eu não me meto. Mas na pregação, no manuseio da palavra erradamente, eu tenho que expor. Por quê? Porque há uma responsabilidade em mim de expor a verdade quando a mentira está a ser propagada com a palavra de Deus. Porque é o meu Deus, o meu Senhor, porque ele no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, é a ele que está a ser mal manuseado e mal representado e vendido como qualquer um Deus pagão. Não, a verdade tem que ser pregada, tem que ser reposta. Busquemos a verdade em Cristo Jesus, preguemos o evangelho da verdade, sigamos o Senhor, porque as dores de parto começaram e vimos grandes sinais. Estamos a ver hoje casos como o coronavírus e outros, são apenas sinais, são sinais da vinda de Cristo, e essas coisas vão passar, virão outras e elas continuarão. Precisamos estar preparados. A igreja de Cristo estará preparada, não será surpreendida na vinda do Senhor. Então, busca o evangelho da verdade, busca a palavra de Deus, procure meditar a palavra de Deus, não deixe ser ludibriado por nenhum falso mestre. Quando te der as escrituras, busca profundamente, leia, medite na palavra, ore a Deus antes de... Não deixe que alguém manuseie a palavra para ti. Você tem que ser um estudante. O estudante não pode ser estudante bancário. O estudante bancário é aquele que lhe dá uma matéria e ele lê aquela matéria que lhe deram, depois vai outra vez na escola, busca mais a matéria que lhe dão. Ele não investiga, não medita, não busca fazer pesquisas. Este é o estudante bancário. Estudante bancário não podemos dar esse ensino bancário. A igreja de Cristo desde o princípio, repara que até Jesus Cristo quando pregava era questionado, mas sendo ele Deus, sendo ele o Senhor, ele respondia a partir do que estava no coração dos homens, daqueles que o queriam questionar. Apóstolo Paulo, quando escreveu as epístolas baseadas em questionamento que as igrejas de Corinto, as igrejas de Gálatas, a igreja de Efésio, todas elas mandaram para ele, e ele respondia a esses questionamentos com relação à fé, com relação à santificação, ao casamento. Todas essas coisas de doutrina foram formadas através de questionamento. E Deus foi dando isso para que hoje nós, a igreja, beneficiemos destes ensinos. Então, ninguém pode vir nos trazer outros ensinos de arrogância, de altivez, de soberba. Esses ensinos não. Cada um com o seu estilo, tudo bem, mas não podemos estar aqui em sensacionalismo. A autoridade não é você gritar, a autoridade é ensinar para que as pessoas aprendam. Então é isso que nós temos que trazer. Então, shalom, a paz do Senhor a todos, para aqueles que me condenam, para aqueles que concordam, para aqueles que apoiam. Estamos todos juntos, mas a verdade tem que ser exposta, porque a palavra de Deus diz que somente somos pela verdade e contra a verdade nada podemos fazer. Amém? A paz do Senhor. Graças a Deus.